Nessa quarta aula, vamos dar uma reforçada em tudo que nós vimos até agora e também observar o conceito da aceleração. Inicialmente eu vou colocar um determinado atrito, tá? E eu vou adotar a massa de 50 quilos. Então, eu vou aplicar uma força, estou aplicando uma força, eu já estou obtendo uma força resultante, ou seja, eu tenho uma força aplicada de 144 newtons, eu tenho uma força de atrito de 94 newtons para uma massa de 50 quilos e eu estou obtendo uma velocidade. Essa velocidade ela está aumentando ao pouco. Por quê? Se vocês olharem, eu tenho uma pequena aceleração. Se eu aumentar a força, observem que ali eu tenho um indicador que eu tenho uma aceleração. Opa, vou inverter aqui um pouquinho. Observem que conforme eu mudo o sentido da força, eu também mudo o sentido da aceleração. Ou seja, aceleração e força, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, o vetor força e o vetor aceleração, eles têm o mesmo sentido. Vou aplicar aqui, ó. Então, observem que a força está para a minha esquerda. Tanto o vetor aceleração como o vetor força, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Eu vou diminuir a força aqui, ó. E o que acaba tendo aqui, ó? Eu tenho uma certa força de atrito. Vou diminuir a minha força de atrito. Ao diminuir a força de atrito, a minha força resultante ela diminui. E ao diminuir a força, eu consigo o quê? Eu consigo ter o mínimo necessário para que o corpo se desloque. Eu vou tirar aqui, vou colocar aqui um balde. E aí o que nós vamos observar? Nós vamos observar que a água, ela reage, né? Ou seja, ela sempre quer permanecer no seu estado de movimento. Então eu coloco uma força. Conforme eu inverter o sentido, ó, observe que a água ela apresenta um certo movimento, tá? Tudo bem? Então eu vou tirar tudo. Vou colocar só uma caixa e vou aplicar uma força. Então o que nós temos que lembrar? Se eu tenho força resultante, eu tenho aceleração. Tudo bem? Mas se eu estou aplicando uma força sobre uma determinada superfície, essa superfície vai ter uma força de atrito que é contrária ao movimento. Eu posso aumentar ou diminuir o meu atrito aqui, através desse botãozinho aqui. Então, sempre vai existir, como eu coloquei, eu tenho um certo atrito, então vai sempre existir uma força de atrito contrária ao movimento. Então a força que eu vou aplicar, ela tem que superar essa força de atrito, para que haja uma força resultante. No momento que surge a força resultante, automaticamente surge uma aceleração. Essa aceleração ela é diretamente proporcional à força resultante e ela vai provocar uma variação da velocidade. Tudo bem? Então vamos ver isso agora no nosso simulador. Eu estou aplicando. Olha lá, vai surgir uma força resultante. Se surgir uma força resultante, surge uma aceleração. No momento eu estou com uma força resultante de 111 newtons. E 111 dividido por 50 vai dar 2, alguma coisa, o que está provocando uma variação na velocidade. Tudo bem? Então, olha só. Tudo bem? Então eu tenho uma força resultante e essa força resultante ela provoca o quê? Uma aceleração. Vou reinicializar aqui o sistema. Vou alterar o objeto, vou colocar uma massa maior, vou diminuir o atrito ao mínimo possível. Então, se não existe atrito, a força resultante é a própria força que está sendo aplicada, porque eu não tenho nenhuma força em sentido contrário. Então vamos ver o que vai ter aqui. Então vou aplicar uma pequena força.
essa pequena força, conforme eu vou aumentando a força, eu vou obtendo uma aceleração. Então eu tenho uma massa de 200 quilos, eu tenho uma força de 298 newtons, 298 dividido por 200 está dando uma aceleração de 1,49 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade vai aumentando. Ou seja, enquanto a força e a aceleração é constante, a velocidade ela vai se alterando. Quando eu altero a direção da força, eu inverto a aceleração, invertendo a aceleração, ela passa a ser contrária à velocidade. Então, o corpo começa a diminuir de velocidade. Tá? Então, eu posso ter velocidade, o corpo pode estar se movendo numa determinada direção, num determinado sentido, e eu posso ter uma força no sentido contrário. Quando isso acontece, a velocidade desse corpo diminui porque ele tem uma aceleração no sentido contrário ao seu movimento. Tudo bem? Então isso é importante porque nós vamos ver movimento progressivo, vamos ver movimento retrógrado, e nós vamos ter aceleração, o movimento ele vai ser acelerado ou retardado. E isso está relacionado com o que eu estou fazendo aqui. Tudo bem? Então, estou aplicando uma força, velocidade e aceleração têm o mesmo sentido. Então eu tenho um movimento progressivo acelerado. No entanto, agora eu tenho o movimento é numa direção e a aceleração é na outra. Então eu tenho um movimento progressivo retardado. Tá bom? Então esses conceitos, nós vamos abordar esses conceitos de uma forma mais detalhada mais para frente. Tudo bem? Então é basicamente isso. Vamos parando por aqui então.